Descubra agora o segredo por trás das mensagens personalizadas que você vê em todos os aplicativos e aprenda a dominar a arte de unir textos de forma profissional utilizando dois operadores e um método. Olá, meu nome é Gabriel e vamos para a sexta aula de JavaScript desde o começo. Se você está gostando desse curso, já se inscreva no canal, compartilhe e manda um like. E comente aqui embaixo como está sendo o seu progresso, então vamos lá. Em JavaScript, trabalhar com texto é uma parte essencial na programação. Frequentemente você precisará combinar ou juntar pedaços de textos. Esse processo é chamado de concatenização de strings. Então, normalmente num aplicativo ou até mesmo em sites de cadastro, você tem lá a opção de colocar o primeiro nome, colocar o nome do meio e depois colocar o último nome. E por fim, nas informações do cadastro, você tem o seu nome completo. Isso se chama concatenização, em específico, nesse caso, de strings. Nessa lição, vamos focar em como a concatenização de strings funciona, especificamente usando o operador positivo ou operador positivo e sinal de igual e o método concat abre e fecha parênteses. O operador positivo é um dos métodos mais simples e frequentemente usados para concatenar strings. Ele permite que você una múltiplos strings ou combine string com variáveis que contêm textos. Veja aqui o exemplo. Primeiro tem first name com a string John, com aspas duplas, depois last name Dewey. Depois ele inicia uma nova variável full name que recebe tanto o first name quanto o last name. Só que nesse caso ele está fazendo uma concatenização de forma que ambos vão se tornar uma coisa só. Então essa variável vai fazer a concatenização, a soma desses dois dados que estão nessas duas variáveis. Dessa forma, quando ele puxa no console log, ele tem John Dewey. Vamos ver isso na prática no VS Code. Então, vamos declarar uma variável nome, primeiro nome igual a Gabriel, ponto e vírgula, let segundo nome, com come case sempre, Gomes. E depois a gente vai unir os dois dados dessas duas variáveis com uma nova variável. Você entende que primeiro você abriu um espaço na memória com essa primeira variável com esse dado, string. Agora a gente abriu outro espaço na memória com essa variável, esse string. E agora a gente precisa de outro espaço na memória para juntar essas duas informações. Então vamos colocar let nome completo é igual primeiro nome, depois a gente coloca um sinal de positivo, abre aspas, coloca um sinal de espaços, depois coloca outro sinal de positivo e coloca segundo nome. Esse aspas aqui é o sinal de espaço, a gente vai ver no console log o que acontece. Depois a gente coloca console.log, nome completo. Opa, tem que colocar o aqui. Nome completo a gente tem Gabriel Gomes XP. Agora, se a gente tirar essas duas aspas aqui, a gente vai ter dois sinais de igual e não vai funcionar. Ele deu NaN, que é outro dado para quando o JavaScript não compreendeu. Nesse caso aqui, a gente tem que colocar um sinal de positivo somente. Só que, se a gente colocar somente um sinal de positivo, a gente está colocando esses dois dados de forma junta. Então, com duas palavras no caso aqui, né? Gabriel Gomes XP. Como o meu nome precisa ter esse espaço, porque o meu primeiro nome e o último nome tem um espaço no meu nome real, eu preciso desse espaço aplicado nessa variável nome completo. Eu poderia muito bem colocar esse espaço aqui, por exemplo. Só que, vamos pensar como profissional. Imagine se todo usuário no seu site de compra que você está desenvolvendo tem que colocar um espaço no último nome para haver espaço entre os nomes. Isso não fica nada profissional. Então, para haver espaço nesse caso, a gente tem que colocar o dado string entre as duas variáveis. E esse dado é o espaço. E para fazer uma string entre essas duas variáveis, tem que haver aspas. Então, primeiro a gente coloca dentro da variável nome completo a primeira variável, depois a gente coloca um sinal de mais para somar. Agora a gente tem que colocar um espaço entre o primeiro e o segundo nome. Então a gente abre aspas, coloca o espaço, fecha aspas. Beleza, mas não está havendo uma junção entre o dado string com a outra variável, porque não existe nada informando ao JavaScript o que está acontecendo aqui. Nesse caso, a gente tem que colocar outro sinal de mais.
Então, a gente vai ler assim o let nome completo. Primeira variável, mais, que é um dado que tem aqui, mais a string, que é outro dado, um dado de espaço, mais o segundo nome, que é outro dado que existe aqui dentro, que é o Gabriel Gomes. Dessa forma, existe um espaço no nome Gabriel Gomes XP. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, let terceiro nome igual XP. Nesse caso, de exemplo que eu estou utilizando, e tirar isso daqui, o nome XP saiu daqui, mas ele existe lá na memória do seu computador. Para a gente acrescentar no dado, na variável nome completo, o terceiro nome, a gente tem que fazer exatamente igual. A gente tem que colocar um sinal de positivo, só que como não é um string, é uma variável, a gente coloca terceiro nome. Só que vocês vão ver que vai juntar tudo. Aí ficou Gomes XP tudo junto. Mas como eu quero com espaço, eu coloco assim, exatamente como no outro. Eu abro com uma aspas dupla, dois espaços, fecho aspas dupla e coloco o sinal de mais. E dois espaços de novo. Dessa forma ficou separado. Então, toda vez que um usuário colocar, por exemplo, Luiz Brasil Novo. Nome, vamos supor que o usuário colocou esse nome. Dessa forma, ele não tem que se preocupar em apertar espaço quando for cadastrar no seu usuário ou fazer uma atualização de nome no usuário do seu site. Nesse exemplo, usamos o operador positivo para concatenar as variáveis first name e last name, junto com o espaço que veio entre as aspas, para criar um nome completo. Uma desvantagem para usar o operador positivo para concatenação de strings é que ele pode causar problemas de espaçamento se você não gerenciar cuidadosamente o espaçamento entre as strings concatenadas. E aqui está um exemplo de um código sem espaço no seu código. O first name e o last name, como não existe uma string de espaçamento no full name, que recebe os dados do first name e last name, o full name simplesmente somou o primeiro e o segundo dado e deu John Doe completamente junto. Sempre que usar o operador positivo para concatenar strings, é importante verificar cuidadosamente possíveis problemas de espaçamento. Então, é muito importante que você esteja sempre checando o seu código. Se possível, sempre coloque um console log e verifique como ficará, exatamente como a gente fez no exemplo do VS Code e temos utilizado desde o começo do curso. Agora vamos utilizar o operador sinal positivo com igual. Se você precisar adicionar ou anexar uma string existente, você pode usar o operador positivo igual. Isso é útil quando você quer construir uma string adicionando mais texto a ela ao longo do tempo. Esse aqui é um exemplo de como concatenar uma string a outra utilizando o operador mais positivo. Então, primeiro ele declarou let greeting igual a hello e depois ele vai fazer uma reatribuição utilizando o operador mais com igual, com aspas. Ele utilizou o vírgula, John, exclamação e fechou aspas simples. Depois ele puxou no console log a variável greeting, porém após fazer todo esse processo. Então, primeiro a memória recebeu esse dado e depois ele acrescenta o nome John. Dessa forma, a memória está trabalhando tanto com o primeiro dado quanto com o segundo dado adicionado. E quando ele puxa no console log, ao invés da memória puxar somente uma das janelas de dados que está lá dentro, ele puxa as duas, graças a operadores de positivo com igual. Então, nesse caso, ele está puxando da memória tanto o primeiro espaço de hello, quanto o segundo espaço de vírgula John, que no caso é uma string. Vamos ver mais exemplos disso no VS Code. Então, se eu colocar aqui let nome, primeiro nome igual a João, ok? Primeiro nome é João, aí a gente vai let segundo nome, a gente coloca Gomes, né? João Gomes, música muito boa deles. Aí a gente coloca let mensagem igual bem-vindo, aí a gente coloca uma vírgula igual ele fez ali, né? Colocar uma vírgula espaço bem-vindo. A gente vem let nome completo igual a, agora vamos trabalhar aqui, primeiro nome mais abre espaço, segundo nome, mais, vamos abrir espaço, fecha, mensagem, tá? Vamos console.log, nome completo, aqui tá junto, tem que ser assim, pronto. João Gomes, bem-vindo, ok. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos acrescentar uma nova string a esse nome completo. Então, a gente colocar aqui, nome completo, vamos acrescentar mais igual, vamos colocar assim, ó, João Gomes, bem-vindo, como você está? É isso, né? Se a gente colocar outro console.log aqui, a gente acrescentou no espaço da memória de nome completo essa nova mensagem aqui. Ele afirma, João Gomes, bem-vindo. Depois ele pergunta, como você está?
Só que nesse caso, no nome completo, a gente acrescentou no espaço da memória esse dado aqui, ó, como você está. Só que, veja bem, só para você entender na matemática da memória. A gente tem o primeiro espaço na memória, João, o segundo espaço na memória, segundo nome, o terceiro espaço na memória, mensagem, o quarto espaço na memória, nome completo, o quinto espaço na memória, nome completo de novo. Só que, nesse caso, do quinto espaço da memória, foi um acréscimo. O que a memória está fazendo aqui? Ela está puxando nome completo, o primeiro espaço de nome completo, ela está puxando na memória. Vamos colocar aqui que na memória esse espaço se chama 0xx1, beleza? Então, na memória, vamos abrir aqui um pouquinho. Na memória, esse é o espaço 0x01. Depois, na memória, esse aqui é o espaço 0x02. Sinal de positivo com igual, a memória somou essa variável, o segundo dado dessa variável com o primeiro dado dessa variável, e deu exatamente essa frase: João Gomes, bem-vindo, como você está? Se você está com dificuldade para entender essa questão de espaço na memória, veja a aula anterior, a aula 5, que a gente discute mais sobre essa questão de como os dados da variáveis utilizam o espaço da memória para acumular essas informações. É importante lembrar que strings são imutáveis, o que significa que uma vez que uma string é criada, você não pode alterá-la. Nesse caso, a string original de hello não é modificada. Em vez disso, a string greeting agora referencia a nova string hello John. Então lembre-se, let green igual a hello como string, depois a gente faz a retribuição do greet, no caso com sinal de positivo com igual, e depois acrescenta a string com vírgula e John. O que está acontecendo aqui é que com esse sinal de positivo, ele está acrescentando dentro essa informação junto com o John. Então, quando dá console log, ele puxa tanto esse quanto esse. A gente não está fazendo uma soma de informação e abrindo um novo espaço na memória. Não é isso. Nesse caso aqui, ele puxou a informação que é imutável de greet, porque strings são imutáveis, e está acrescentando John. Dessa forma, você não precisa colocar a mesma palavra novamente aqui. Ao invés de colocar hello John para reatribuir, eu só acrescentei o John, porque nessa forma ele pega o dado antigo. Consegue entender? Caso não, comente aqui embaixo que eu posso te ajudar. Outra forma de concatenar strings é usando o método concat, com abre e fecha parênteses. Antes de começarmos a aprender sobre o método concat, é importante primeiro entender o que são métodos e uma função em um nível mais alto. Em programação, uma função é um bloco reutilizável de código que executa uma tarefa específica e pode ser chamada com várias entradas. Um método, por outro lado, é um tipo de função que está associada a um objeto. Significa que ele opera nos dados contidos dentro desse objeto. Vamos dar um exemplo do que é de fato um método para você ter noção. Então, nesse caso aqui isolado, vamos fazer uma função multiplicar, aí a gente coloca aqui número, e então a gente coloca return o número vezes 2. Fecha vírgula. E por fim, a gente coloca console.log, a gente puxa essa parte, essa função, só que ao invés de colocar número, a gente coloca, vamos colocar 10 aqui. O que acontece? Esse bloco de função, ele vai multiplicar o valor que eu colocar aqui por 2, simplesmente isso. Dessa forma, esse bloco ele funciona isoladamente como se fosse uma caixa de Lego, de forma que eu posso utilizar ele para multiplicar qualquer número, tanto 100 quanto 1000, ele sempre vai multiplicar por 2. Isso é muito útil quando você está programando de forma objetiva e que cada bloco do seu código funciona como se fosse um Lego. Mas a gente vai ver mais sobre isso à frente. Mas por agora, só para você ter uma noção sobre função que foi citada no FreeCodeCamp. Agora, lembra que a gente falou sobre tipos de dados e a gente mexeu com um objeto? No caso, eu dei exemplos na segunda aula do objeto Gabriel, sobre a idade, o tamanho, se era casado, etc. Caso você não tenha visto, clica no card se você pode conferir. Então, vamos colocar aqui, vamos colocar com pessoa, abre e fecha, colchetes. A gente coloca o sinal de igual, porque a gente vai fazer um objeto agora. Vamos trabalhar só para me dar um exemplo do que o FreeCodeCamp quis dizer. E a gente vai colocar aqui, ela tem um nome, que chama Gabriel, vírgula, tem uma idade, 33, e ele tem uma tarefa. A gente coloca function, multiplicar, número, abre e fecha parênteses, coloca return, número, vezes 2. Abre e fecha a vírgula, coloca uma vírgula aqui, quer dizer, ponto e vírgula aqui, né, depois do 2. Coloca outra vírgula aqui, porque é cada dado desse objeto, do caso pessoa. Depois a gente coloca ponto e vírgula aqui no final, que é o fechamento do colchetes da variável pessoa. Beleza? Então, se a gente vir aqui em console.log
e colocar pessoa.nome, a gente tem o dado Gabriel. Se colocar pessoa.idade, tem o dado 33 da pessoa. Depois a gente coloca ponto. E qual que é a tarefa dela? Tarefa, ela vai multiplicar por 2, eu quero que ela multiplique 100, que é a tarefa dela. Se ela tem a tarefa de multiplicar, né, no caso é um funcionário, sei lá, da sua empresa, qual que é a tarefa dele? Multiplicar por 2. Então eu dei somente o dado para ele. Então não importa se eu coloquei 100 ou se eu coloquei 500, ele vai sempre multiplicar por 2. No caso, 500 vezes 2 dá 1000. Então, tarefa aqui, nesse caso, é um método. É um método porque está dentro de um objeto. Mas no caso antigo do tipo function, vamos escrever aqui novamente. Function, multiplicar, abre, fecha parênteses, número. Aí coloca return, número, vezes 2, espaço aqui, console.log, multiplicar, abre, fecha parênteses, 10. Deixa eu colocar um negocinho aqui para vocês entenderem. Nesse caso, tarefa é um método. E nesse caso, multiplicar é uma função. É uma função. Então, nesse caso aqui, tarefa, abre e fecha as parênteses, ela é um método. E nesse caso aqui, multiplicar, abre e fecha parênteses, é uma função. Então, só para você ter uma noção do que vamos estudar no futuro, nesse caso aqui, em ambos os casos, número, ele é um parâmetro. E tudo o dado que está dentro, tanto do método quanto da função, é um argumento. Então, dentro dessa função aqui, que a gente está puxando, isso aqui é um argumento. Dentro desse método é um argumento. Ele é chamado de método porque está dentro de um objeto. Nesse caso aqui, ele é chamado de função porque é um caso isolado, não está dentro de um objeto. Então a gente tem parâmetros, a gente tem argumentos, a gente tem métodos e a gente tem função, ok? Nas próximas aulas vamos nos aprofundar muito mais em como funções, objetos e métodos funcionam em JavaScript. Mas por enquanto é importante entender que o JavaScript possui dezenas de métodos que você pode utilizar, como o método concat. Nesse caso, que eu dei o exemplo, a gente criou as funções e os métodos, e colocou os parâmetros e os argumentos. Porém, o JavaScript tem nativamente os seus próprios métodos. Um deles é o concat. Aqui está um exemplo de uso do método concat para juntar duas strings. Então, a gente tem a declaração da string 1, hello, a declaração da string 2, word, no caso são strings de aspas única, e tem o resultado, no caso a variável, que é a concatenação utilizando o método concat nativo do próprio JavaScript. Então ele está pegando a primeira variável, colocando um ponto e colocando concat. E dentro desse parênteses ele coloca a string espaço, vírgula, e depois coloca a variável str2, que é word. E como resultado ele puxa hello world. Vamos ver no VS Code como aplicar isso. Então vamos lá. Hello não, vai. Vamos apresentar igual a olá, let apresentar 2, olá, mundo, ok? Let apresentar MSG, né, mensagem, igual a apresentar ponto, concat, abre e fecha parênteses, igual ele fez ali, vamos colocar assim. Agora a gente tem que acrescentar os dois, vamos colocar só apresentar 2 para ver, apresentar 2, aí a gente coloca no console.log, apresentar mensagem, vamos ver o que acontece. Olá mundo, só que você vê que aqui está tudo junto, o olá mundo, então a gente tem que colocar a string com espaço, e não só a string como a vírgula também. Então nesse caso a gente vai colocar aspas duplas e uma vírgula e um espaço e colocar espaço aqui. No caso de haver uma vírgula aqui é porque concat recebe diversos argumentos, então eu poderia colocar, se houvesse no caso, por exemplo, uma vírgula aqui e colocar apresentar 3, quer ver, ó? Apresentar 3, vamos declarar aqui essa variável, apresentar 3 igual novo. Então você vê que graças à possibilidade de colocar vários argumentos dentro de concat, ele precisa fazer uma separação entre um e outro. Aí você acrescenta uma vírgula. Então vamos colocar aqui também dentro desse, entre a primeira variável e a segunda, vamos colocar também uma string e uma vírgula, uma string de espaçamento. Então, olá mundo novo. Vamos tirar esse exclamação aqui e colocar aqui. Dessa forma você pode concatenar as strings que estão dentro das variáveis, tanto apresentar 1, 2 e 3 utilizando o método concat, abre e fecha parênteses. Nesse exemplo, usamos o método concat para unir str1 com espaço, entre aspas, simples,
strings e str2 em uma única string. Para concluir, o operador positivo é o melhor para concatenação simples, especialmente quando você precisa combinar algumas strings ou variáveis. O operador positivo, o sinal de igual, é útil para construir uma string passo a passo ou adicionar um novo conteúdo a uma variável de string existente. Finalmente, o método concat é o benéfico quando você precisa concatenar várias strings juntas, que foi exatamente o que a gente fez essa por último. Então, nessa aula a gente viu o que é concatenação de strings e como você pode concatenar strings em uma variável. Caso alguém tenha alguma dúvida, vai ter um link na descrição do vídeo explicando cada operador e cada método que foi utilizado aqui nessa aula, com imagens ilustrativas, exatamente explicando como funciona no console log e na variável, beleza? Acesse lá, pode ser muito útil para você. Agora vamos às questões. Qual é o uso principal do operador positivo na concatenação de strings? No caso, é para juntar, né? Juntar duas ou mais strings. Qual das seguintes é a maneira correta de concatenar strings? No caso, é aquele com sinal positivo igual para fazer a concatenação, né? A diferença é esse sinalzinho. Qual dos seguintes é o método correto para concatenar múltiplos strings? No caso, é o concat, que foi exatamente o exemplo que a gente deu. A gente clica em conferir respostas, 100% ok. E no próximo vídeo a gente vai ver para que serve o console log e como ele funciona na prática para achar erros, bugs e depurar código, beleza? Caso tenha gostado, deixe um like, compartilhe e comente aqui no vídeo se tem alguma dúvida ou se gostou ou se tem alguma sugestão. Até o próximo vídeo. Valeu, falou!